A paz do Senhor Jesus para todos os membros da Primeira Igreja Metodista em Miami e um bom dia a todos. Meu nome é Edna Marinho, eu sou irmã da Edilza, membro dessa igreja, Primeira Igreja Metodista Brasileira em Natal, Miami. Sou membro da Assembleia de Deus em Madureira. Eu, juntamente com meu esposo, estamos atuando na Secretaria de Missões, a SEMADEM, que é a nossa secretaria, onde estamos trabalhando atualmente com 20 frentes missionárias, cerca de 120 missionários no campo em 15 países, e estamos empenhados na evangelização das nações. Quero convidar a todos para participar do nosso culto desse domingo e lembrar da nossa Santa Ceia e pedir a todos os membros que separem o pão, o vinho, para que juntos possamos estar ceando ao Senhor. O pastor Lucas estará ministrando uma palavra com o tema Culto no meio, como meio da graça. Graça, como nós sabemos, é uma dávida que está sempre disponível, é um dom, é um presente que Deus nos deu. Essa graça divina nos traz um desejo de conhecer a Deus e mantermos um relacionamento com Ele. Eu posso citar aqui um dos versículos que eu amo muito, que está em Efésios 2,8, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E que presente maravilhoso, né, irmãos, que Deus nos deu. Convido a todos agora a fechar os olhos e orarmos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade que Tu nos concede. E um privilégio, Senhor, de estar nessa manhã falando com Teus servos, distante aqui do Brasil, mas que Tu venha, Senhor, abençoar cada um deles, abençoar cada família, guardar, livrar, Senhor, de todo o mal. Abençoa a Igreja Metodista em Miami a cada dia, que seja um canal de bênção para cada um que entrar por essas portas. Continua abençoando o pastor Lucas, dando sabedoria a ele, para que possa conduzir esse rebanho, abençoando a sua família e todos, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Lucas por essa oportunidade de estar falando com vocês, né? E peço que Deus abençoe ao pastor Lucas, sua família e todos os membros dessa igreja. Muito obrigado, tenha um bom dia, fique com Deus. Amém. Receber
vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos ouvir a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Um dia, Jesus estava passando por Jericó e uma multidão se formou em volta dele. Como Zaqueu era baixinho, ele não conseguiu ver o que estava acontecendo ali por causa da multidão. Então, ele subiu numa árvore para olhar. Jesus chegou perto da árvore e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Mas algumas pessoas ficaram muito bravas. Como pode Jesus se hospedar na casa de um pecador? Eles diziam. Porém, Zaqueu disse a Jesus: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse para ele: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus quis dizer para Zaqueu e para todas as pessoas que estavam ali que, apesar dele ser um homem corrupto e pecador, ele também era filho de Deus e digno de ser perdoado, porque o próprio Jesus havia vindo a este mundo para perdoar os pecados daqueles que se arrependeram dos seus erros. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigada por ter enviado o seu amado Filho Jesus para nos resgatar e perdoar os nossos pecados. Nos ajude a sempre praticar a bondade e a justiça e a fazer a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos ler Romanos 12, de 1 a 5, que diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Palavra do Senhor. E aí, meus amigos e amigas, hoje é o nosso segundo domingo da série de mensagens Aventuras Espirituais Rumo ao Desconhecido. Na semana passada, nós conversamos sobre o combustível essencial para a viagem, uma viagem de carro, a oração. Hoje nós vamos escalar uma montanha. Então aqui é necessário saber, 1, se nós estamos todos juntos. 2, se cada um está preparado, carregando os seus dispositivos, os seus mapas, os seus itens de primeira necessidade, para que 3, nós possamos começar a nossa jornada rumo ao topo da montanha. E obviamente 4, para que todos possamos retornar juntos, inteiros e transformados por essa experiência maravilhosa. Nesse domingo nós vamos falar de adoração. Adoração no sentido amplo, mas principalmente adoração coletiva, sobre o culto. Porque nós acreditamos que o culto, a reunião de adoração, é um meio de graça, é uma ferramenta que Deus usa, é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos nos achegar a Ele, nos conectarmos com Ele e recebermos mais e mais dessa graça transformadora que vem de Deus. E, bem, assim que eu imaginei essa aventura, montanha e tudo isso, eu lembrei de uma história que eu assisti na TV e acho que você também já assistiu. Aquele rapaz chamado Whindersson Nunes deu uma entrevista para o Fábio Porchat, na qual ele conta que subiu uma vez o Monte Roraima com um amigo dele, tal de João Neto, eu acho que é João Neto, Zé Neto, não lembro. Para quem não conhece, o Whindersson Nunes é um comediante de 25 anos,
que ficou rico falando um monte de bobagem na internet, como todo comediante. Enfim, ele conta nessa entrevista que ele curte muito aventuras de natureza e o tal do João Neto não. O Neto gosta de hotéis luxuosos, de viagens de capa de revista. O Whindersson destaca que ele ficou muito impressionado nessa viagem, principalmente com os guias, porque eles eram capazes de carregar muito mais coisa que ele e seu amigo. Eles tinham todo o treinamento, né, que para ele foi muito impressionante. Ele também falou que o João Neto reclamava o tempo inteiro, né, e no final ainda passou um perrengue por falta, digamos, de equipamento de necessidade íntima ou de primeira hora. Bem, essa entrevista me pareceu apropriada para ilustrar o nosso tema de hoje, né? Porque num culto ou numa reunião de adoração, nós temos um objetivo comum, que é chegar ao topo do monte, né? Chegar na presença de Deus, né? E numa reunião de adoração, que por definição é aberta ao público, nós temos pessoas com tipos diferentes, né? Alguns de nós estamos acostumados com o ambiente de culto, com o ambiente da igreja, né? Os membros, os líderes, os voluntários, né? Nós temos aqueles que têm um treinamento extra, que são preparados para carregar mais peso, né? E direcionar o povo pela trilha até o topo da montanha. E nós temos as pessoas que gostam de estar ali, né? Uns assiduamente, outros esporadicamente. Mas temos também aquele visitante que aceitou o convite do amigo, ou da mãe, ou de um familiar, da namorada, ou do namorado, sei lá. Mas que, na verdade, ele gostaria de estar em outro lugar fazendo outra coisa. Mas o objetivo dos guias, sejam eles profissionais ou voluntários, é fazer com que todos caminhem juntos, participando e curtindo aquela experiência de culto, aquela experiência de adoração. Eu, particularmente, eu curto algumas coisas das igrejas tradicionais. Por exemplo, um boletim mostrando a ordem do culto, né? Às vezes uma oração escrita para que todos possam recitar, né? Coisas desse tipo. Por quê? Porque o visitante, eu sempre penso no visitante, a pessoa que não frequenta aquele ambiente, né? Ele tendo essas coisas em mãos, ele não vai ficar tão perdido, né? E não é só isso, ele também vai poder participar ativamente, se ele puder ler uma oração, né? Por exemplo. Aqui então nós já encontramos as principais características de um culto, que primeiro é o objetivo de chegar diante de Deus. O segundo que é o objetivo de que todos nós cheguemos, né? E 3, esse objetivo de chegar diante de Deus, ele só vai ser alcançado se cada um fizer a sua parte. Ou seja, no culto nós nos apresentamos diante de Deus, né? Essa é uma tarefa que, por um lado, ela é coletiva, mas também é individual. Quando nós nos reunimos pessoalmente no santuário, todos nós sabemos o quanto é importante, por exemplo, receber um visitante com carinho e atenção. Todos sabemos a importância da hospitalidade para que a pessoa se sinta à vontade para seguir essa aventura de adorar a Deus. Mas nós não podemos carregar essa pessoa à presença de Deus. Esse é um esforço individual. Ou seja, nós podemos ajudar. Nós podemos criar um ambiente positivo, agradável, inclusivo, mas no final, cabe à pessoa continuar a jornada ou não. O tal João Neto reclamou sem parar daquela escalada. Talvez se tivesse reclamado menos, tivesse aproveitado mais. De maneira semelhante, nós fazemos o possível para direcionar as pessoas para Deus. Mas no final das contas, cabe ao indivíduo aproveitar a experiência ou não. O texto de hoje nos convida a nos entregarmos completamente a Deus, nos apresentando a Ele como sacrifícios vivos e agradáveis. Ou seja, não podemos nos entregar a Deus somente aos domingos, ou quando for conveniente, ou quando estivermos desesperados. Paulo nos orienta a uma entrega completa e diária. E a verdade é que nem sempre nós queremos fazer isso. Às vezes, ser carnal é mais fácil, mais confortável do que ser espiritual, não é verdade? Quantas vezes não participamos do culto porque não estamos no clima? O nosso culto a Deus, ele pode ser um sacrifício nesse sentido, no sentido de fazer um esforço extra, mesmo quando a gente não quer estar lá, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer. Por que valeria a pena, você pergunta, por que valeria a pena participar do culto mesmo quando não temos vontade? Porque o culto é uma aventura,
É uma caminhada rumo ao desconhecido. Nós estamos buscando a Deus e nós nunca sabemos o que exatamente vai acontecer quando nós chegarmos nesse monte ou no caminho. Sabe, pode ser que Deus fale com você na oração inicial ou que fale com você no momento das crianças. Não dá para saber, porque é um movimento espiritual. Nós sabemos que é importante porque Deus está presente, Deus é transformador. Existe um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama, de James K. A. Smith, que foi lançado em português, inclusive. É um livro muito interessante que argumenta que nós somos criaturas de hábito, de repetição, de rotina. E que essas rotinas refletem o que amamos, o que desejamos, aquilo que nos atrai. Ou seja, nem sempre nós fazemos o que pensamos que seja o melhor. Nós temos a tendência de sermos quase instintivos. Nós fazemos o que nós desejamos, o que nos dá prazer. Ou seja, na maioria das vezes, não é a qualidade do raciocínio, nem da ideia, que nos convence a fazer A, B ou C. É o nosso desejo de fazer A, B ou C, ou D, E ou F, que nos motiva. E é por isso, se eu posso confessar alguma coisa aqui, é por isso que a gente se esforça para te oferecer uma reunião de adoração aqui, leve, sem tanta formalidade, mas incluindo elementos que são importantes para quase todos, né? Ou para todos. Nós temos hospitalidade, música, a oração, a reflexão da palavra. Nós fazemos questão de manter o momento infantil dentro do culto, né? Porque nós queremos incentivar atividades entre pais e filhos, porque tudo isso são elementos de adoração a Deus. Mas mais importante que isso, no livro James Smith sugere que existem hábitos e rotinas que são formadores de caráter e outros deformadores, né? E aqui cabe um papel importante da empresa, da igreja, especialmente o culto, né? Que é confrontar e expor essa tensão que há entre aquilo que nós queremos ser e aquilo que efetivamente somos. E não é para torturar ou nos trazer culpa ou peso, nem para nos oprimir, claro que não. A igreja, quando traz essa realidade, ela está buscando nos lembrar que nós podemos mudar, nós podemos escolher uma rota melhor para a gente. Então pensamos assim, se na semana passada nós dissemos que oração é um diálogo aberto e direto com Deus, a reunião de adoração, o culto, a adoração individual ou coletiva, são encontros com Deus. Todo domingo pela manhã, quando você acessa o nosso vídeo aqui, você não está vindo para ouvir a Thaís cantar, ou para ouvir a participação da pessoa A, B ou C, ou muito menos para me ouvir. Você está vindo encontrar com Deus através de tudo que a gente faz aqui. Bem, essa pelo menos é a minha esperança. E é para isso que nós estamos aqui. Nós preparamos essa reunião toda semana com todo o carinho que nós preparamos. Outra coisa muito interessante que o autor de Você é Aquilo que Ama argumenta é que os nossos desejos eles podem ser aprendidos. E ele apresenta argumentos muito legais, né? E que me tomariam muito tempo aqui para explicar, sinceramente. Mas basicamente ele afirma que a repetição é parte do processo. Por quê? Porque nós somos criaturas de hábito. Se você duvida, comece a observar os seus passos no dia a dia. Observe também os dos outros, ao seu redor. Você vai reparar que você segue a mesma sequência, sei lá, para escovar os dentes. Você deve começar a passar o sabão na mesma parte do corpo toda vez que você vai tomar banho. Por aí vai. 95% dos casos, eu acho que esse argumento é válido. E justo porque nós fomos criados à imagem de Deus e por Deus, ele diz que o nosso espírito ele quer retornar, ele quer se religar ao Espírito de Deus. E essa ação inconsciente do nosso ser, no fim das contas, nos ajuda. E é por isso que o culto de adoração é um meio de graça. O culto de adoração é um ambiente em que tudo aponta, ou deveria apontar, ou melhor, tudo nos encaminha para que o encontro entre nós e Deus aconteça. O encontro pessoal e coletivo. Lembra do autor da semana passada que eu citei, Richard Foster? Ele diz que a adoração é experimentar a realidade, com R maiúsculo, e tocar a vida, com V maiúsculo. Ou seja, é experimentar Deus. Ou como ele diz, abre aspas, é irromper na Shekinah de Deus. Ou melhor, ser invadido pela Shekinah de Deus. Fecha aspas. Sabe o que significa Shekinah?
significa a glória ou resplendor. Presta atenção. Shekinah é a glória ou o resplendor de Deus que habita no meio do seu povo. Que habita onde? No meio do seu povo. A glória de Deus se manifesta quando eu e você nos reunimos para encontrar a Deus. A glória de Deus, Jesus se faz presente, diz a Bíblia, quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele. 2 ou mais, né? Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Sim, a nossa devoção pessoal ela é importante. Nosso Deus se alegra. Mas a glória dele se manifesta mesmo é quando juntos nós adoramos o seu nome. Adoração é um evento coletivo e pessoal, mas é mais poderoso quando é coletivo. Vocês entendem, principalmente aqui o pessoal de Miami, vocês devem estar entendendo agora porque eu insisto tanto em relacionamento, em convívio. Eu acho que Deus sorri quando nós nos reunimos para adorar o seu nome. Deus sorri quando você que está assistindo agora comenta nesse vídeo. Não porque mexe com o algoritmo do Facebook, né? Mas porque o seu like, o seu comentário significa que nós todos estamos juntos em espírito, no mesmo ambiente, no mesmo momento, mesmo que distante fisicamente. Por isso que em qualquer liturgia de culto, do mais tradicional ao mais reteté, mais pentecostal, os cultos começam com alguma expressão coletiva. Nós damos boas-vindas, nos apresentamos diante de Deus em oração, através dos cânticos, coletivamente. Através dessas orações, nós apresentamos as nossas súplicas, as nossas angústias, entregamos tudo diante de Deus. E na meditação da palavra, Deus responde, Deus fala conosco. Deus fala e nos convida a fazer alguma coisa. E nós respondemos. Respondemos através de oração, da Santa Ceia, de cânticos. E aí nós somos enviados para casa com a bênção apostólica. Para quê? Para que aquilo que Deus nos falou seja praticado no nosso dia a dia. Dá para ver que eu estou um pouquinho animado aqui? Encontrar com Deus me anima. Eu termino aqui te dando uma palavra de ânimo. Porque você não é um fracassado, você não é uma fracassada. Nunca aceite alguém te dizer isso. Você é alguém amado e amada por Deus e Ele não desiste de você. Ele chama pessoas malucas como eu e tantos outros por aí, que vêm aqui semanalmente te lembrar que Deus te ama e que a sua vida pode sim ser melhor, você pode ter vida abundante. Deus quer conversar diariamente com você, Ele quer encontrar diariamente com você. E o seu espírito, você não sabe disso, está no seu inconsciente, quer se reconectar com Deus. Então se examine, pense, quais são os hábitos que formam o caráter de Deus em você, em mim? Quais os hábitos que deformam a imagem de Deus em mim e em você? Reavalie os seus hábitos, sabe? Isso serve para diferentes situações. No seu trabalho, o que deforma a sua eficiência? Mude os seus hábitos. Na nossa saúde, quais são os hábitos que precisamos implementar para sermos saudáveis e felizes? Mudemos os nossos hábitos espirituais. Você tem experimentado a Shekinah de Deus? Não? Então mude os seus hábitos. Mudemos os nossos hábitos. O primeiro passo é confessar para Deus que existe essa desconexão entre o que você deseja ser e fazer e aquilo que você realmente é e faz, do que eu sou e faço. O culto é um meio de graça porque expõe essas diferenças. E o culto também nos lembra que Deus é amoroso, misericordioso. E como escreveu o apóstolo João, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça, nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos os nossos pecados. Eu espero que você tenha o seu suco e pão aí com você. Se não tiver, corre, pega, pode ser água com pão, qualquer coisa que esteja disponível, porque agora é o momento de nós participarmos da Santa Ceia, a Santa Comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o corpo de Cristo. Na Igreja Metodista nós entendemos que a mesa pertence ao Senhor e é Ele quem nos convida a cear com Ele. Todos que reconhecem o senhorio de Jesus, todos os que querem conhecer Deus mais e mais, Jesus não rejeita ninguém. Não importa a sua denominação, não importa onde você está na sua jornada de fé, a mesa não é minha.
A mesa não é da igreja metodista. A mesa é do Senhor Jesus e Ele te chama agora a cear com Ele. E hoje nós vamos experimentar a liturgia completa da ceia. Não religiosamente, mas porque desejamos a Shekinah de Deus. Nós vamos nos apropriar dessa liturgia e transformar os nossos hábitos e práticas de fé, tá ok? Nós vamos começar com uma oração de confissão que estará na tela e eu te convido a orar comigo e a seguir a liturgia conforme vai aparecer na sua tela. Oremos. Deus misericordioso, confessamos que não te amamos de todo o coração e com frequência não temos sido uma igreja fiel. Não temos cumprido a tua vontade, temos violado a tua lei, nos rebelamos contra o teu amor, não temos amado ao nosso próximo e não temos escutado a voz dos necessitados. Nos perdoa, Deus, nós te rogamos. Liberta-nos para que te sirvamos com alegria, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora eu vou precisar da sua ajuda. Sempre que aparecerem as letras em maiúsculo na sua tela, eu quero que você leia em voz alta. Fica com vergonha não. Nós estamos diante de Deus, ok? Respira, vamos continuar. O Senhor seja convosco e também contigo. Elevem os seus corações. Elevamos nossos corações ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo darmos graças e louvor ao nosso Senhor. É verdadeiramente digno e justo te darmos graças em todo tempo e em todo lugar, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu nos criaste a tua imagem e semelhança e nos deste vida. Quando nos afastamos de ti, nos esquecemos de ti, teu amor permanece imutável. Tu nos livraste do cativeiro, fizeste um pacto para ser nosso Deus soberano e nos falaste por meio dos teus profetas. E assim, com todo o teu povo e com toda a companhia do céu, louvamos o teu nome e nos unimos com um hino eterno que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor de amor. Os céus e a terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito seja aquele que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Tu és santo e bendito é o teu Filho Jesus, a quem ungiste com teu Espírito para pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Curou os enfermos, deu de comer aos famintos e comeu com os pecadores. Através do seu batismo de sofrimento, morte e ressurreição, deste vida à tua igreja, nos libertaste da escravidão do pecado e da morte e fizeste conosco um novo pacto através da água e do Espírito. Quando o Senhor subiu aos céus, prometeu sempre estar conosco através do poder da sua palavra e do Espírito Santo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e o partiu dizendo: tome e coma. Esse é o meu corpo que foi entregue por ti. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pegou a taça e disse: essa é a taça da nova aliança, do novo pacto do meu sangue. Façam isso todas as vezes que bebam dessa taça, em memória de mim. Por isso, recordando a grande misericórdia que nos mostraste em Jesus Cristo, te rogamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças como um sacrifício vivo e santo, para que nossas vidas proclamem o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Derrama o teu Santo Espírito, ó Deus, sobre nós que estamos aqui reunidos e sobre esses dons de pão e vinho. Faz com que sejam para nós o corpo e o sangue de Cristo, para que sejamos o corpo de Cristo para o mundo
redimidos pelo teu sangue. E a ti, Trindade Santa, sejam toda glória, honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Quero te convidar a pegar o seu pão nesse momento. Esse é o corpo de Cristo que foi entregue por você. Pode comer do pão. Agora tome o seu copo. Esse é o sangue de Cristo que foi derramado por você. Bebamos todos. Graças a Deus. Vamos orar? Te agradecemos por esse mistério santo, no qual recebemos da tua graça santificadora. Permita-nos viver nesse mundo com o poder do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mais uma vez eu quero te agradecer por participar do nosso culto, da nossa reunião de adoração. Esse é um domingo especial, foi um domingo de ceia. Então, muito obrigado por compartilhar do seu tempo com a gente. A nossa oração é que tenha sido uma bênção para você e que você tenha uma semana excelente e se cuida. Leva a sério essa pandemia, usa a máscara e usa a máscara, tá certo? Só o uso da máscara e lavar as mãos sempre, evitar a mão no rosto, já é tipo 70% do caminho andado aqui. Obviamente esse não é um dado científico, mas é quase científico, ok? A porcentagem não é científica, o dado é correto, tá bom? Então que Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa e fala com a gente, quer falar com a gente? Fala com a gente, tá? Escreve mensagem, e-mail, WhatsApp, o que for, a gente está aqui para fazer parte da sua vida, para abençoar a sua vida, ok? Que Deus te abençoe essa semana, se cuida e a gente se vê domingo que vem. Abraço.